alunos do 7º ano. Hoje começamos mais um PET, que é o PET 4 de língua portuguesa da semana 1. O conteúdo dessa semana vai ser gêneros, notícias, reportagem, entrevistas, diferença entre opinião de argumentos, tema, foto, assunto, identificação de marcas e pessoalidade. Na primeira atividade, nós temos aí, leia os textos a seguir. Tem o texto 1 e o texto 2. Ambos estão falando de ciência hoje, né? Um é da revista Ciência Hoje, da publicação 284, e o outro Ciências Hoje, edição 289. Quando a gente fala em leitura, não é porque nós temos uma imagem que não iremos analisar essa imagem, né? Não vamos ler. Então, lendo a primeira imagem, a gente vê aí, experimentos para ver o futuro. Então, tá aparecendo aí o bonequinho, né? Olhando para o experimento, tranquilo. No outro, a crise mundial. O que é ciências hoje, né? Como ela afeta o Brasil. Então, são dois textos falando a mesma coisa, mas com imagens diferentes. Aí chegamos à primeira pergunta. A que público se destina cada um desses suportes textuais? A que público? Por exemplo, o texto 1 é para um público mais jovem ou é para um público mais velho? Aí, como a gente vê essa brincadeira, né? Experimentos para prever o futuro, com uma imagem bem infantil. Então, a gente analisa o quê? Que esse texto é para um público mais novo. No outro, a gente já vê uma coisa mais ampla, né? Que é como ela afeta o Brasil. Será que uma criancinha ia se interessar por esse texto? Ou é uma pessoa mais velha que interessaria por esse texto? Como é um texto mais formal, a gente pressupõe que seja uma pessoa mais velha, certo? 2. Quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade? Quais? Qual está sendo mais explicativo, que está trazendo mais notícias para a gente? Qual o texto que você acha que é o texto que nos parece infantil ou o outro que nos parece mais adulto? Né? Aí a gente tem que analisar direitinho. 2. Agora leia a reportagem antecipada na capa da revista Ciências Hoje das Crianças e responda as questões. O texto é O Futuro Previsto pelos Cientistas. A gente olhando o texto assim, a gente vê claramente que é um texto, texto a gente não pode ler apenas uma vez. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto? Não uma vez só não. Vamos ler esse texto mais de uma vez. Se precisar, leia 3, 4, para ter uma compreensão maior sobre o assunto. A primeira questão relativa ao futuro previsto pelos cientistas é: qual o fato central da reportagem? O que está dizendo essa reportagem para a gente? Né? O assunto principal desse texto é o quê? É prever o futuro? Quem está prevendo o futuro? Será que são os cientistas ou somos nós? Qual é a ideia central desse texto, que esse texto está nos passando? Na questão 2, além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciências Hoje? Esse tipo de revista vai nos trazer reportagem relativa ao quê? Ao meio científico, né? Pode ser também até as novas tecnologias, mas dentro das ciências. 3. No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro ao texto? Primeiro, hoje em dia, não só temos homens como cientistas, temos aí várias mulheres trabalhando com vários tipos de profissão e nas ciências também.
Não era só as cartomantes, no caso aí falando que cartomante que vai adivinhar, bola de cristal. Não, nós temos aí um estudo científico onde tem várias mulheres presentes nisso, trabalhando sobre isso, pesquisando sobre isso. 3. Leia fragmento do Estatuto do Idoso abaixo e responda as questões que seguem. Então, aí nós temos o Estatuto do Idoso, né? Nós temos aí disposições preliminares do direito à vida, dos crimes em espécies. Como o fragmento lido está dividido? Que é a próxima pergunta. O fragmento lido aí que nós acabamos de ler, ele está dividido como? Está dividido em quê? Em parágrafos? Não, nós temos aí bem no comecinho de cada parágrafo a palavrinha arte, ponto, ou ou 3. Então, é artigo 1º, né? Abaixo, o artigo 2º, o 3º, artigo 3º. No capítulo 1º do direito à vida, nós temos o artigo 8º, o artigo 9º. Então, ele foi subdividido de quê? De artigos. 2. Qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? Qual desses artigos criminaliza? Qual deles que está falando que há um crime quando você discrimina um idoso? Ou que você faz algum tipo de maldade com esse idoso? Tem um artigo aqui no texto que está falando sobre isso, falando até sobre a penalidade de quem comete esse tipo de agressão a uma pessoa idosa. 3. Transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Então, assim, tanto a família quanto o Estado são responsáveis de olhar para o idoso. E nós temos aí, ó, no nosso texto, os artigos que diz aí quais as penas para essas pessoas e de quais são as responsabilidades. Nós temos que ver que não é só o Estado, não é só a família, não é só a comunidade que tem que olhar para os idosos, não. É um todo, todos juntos para combater esse tipo de crime contra os idosos, tá bom? Qualquer dúvida, estou no chat no horário de aula normal ou pelo WhatsApp, ok? Até a próxima semana.